Olá, amigos, amigas, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam todos bem por aqui. Nós hoje estamos no segundo vídeo da queda da Primeira República em Portugal e vamos saber neste vídeo o que foram os governos canhotos em Portugal, o que levou à queda da Primeira República em Portugal. Portanto, nós andamos a ler uma coleção de livros da época salazarista, desde a queda da monarquia em Portugal até à implantação da democracia com o 25 de abril de 1974, e andamos a ler uma coleção sobre o que foi a ascensão de Salazar ao poder, o que se contava e o que se ocultava no tempo do Estado Novo. Nós estamos na primeira coleção dos livros, que são todos sobre a época salazarista em Portugal, e estamos no primeiro livro, que é este, da ascensão de Salazar ao poder. Este livro vai de 1926 a 1932. Estamos agora na parte da queda da Primeira República, portanto nós ontem publicamos o primeiro vídeo sobre a queda da Primeira República. Se você não viu, vai aparecer no fim deste vídeo, vai aparecer o primeiro, ou então entrando na playlist da queda da Primeira República, convém ver o primeiro para perceber a continuação dos vídeos. Esta parte da queda da Primeira República foi escrita por Maria Alice Samara, que participou para a coleção deste livro sobre a época salazarista em Portugal. E nós andamos a ler porque está a contar tudo ao pormenor. Você pode seguir os vídeos todos os dias e saber o que se realmente passou ao pormenor durante a época fascista em Portugal. Vamos saber o que é que levou à queda da Primeira República e vamos saber o que é que foram os governos canhotos. Eu vou ler esta parte aqui para vocês sobre o que foram os governos canhotos. Vamos lá então ver o que é que foi escrito sobre os governos canhotos. De 1923 a 1925, assiste ao período denominado de governos canhotos, reformistas de esquerda, num clima de grande instabilidade política. Após a demissão de António Maria da Silva e de falhar a tentativa para que Afonso Costa regressasse e formasse um governo nacional, Ginastal Machado, do Partido Nacionalista, organizou um ministério. Sem apoio parlamentar, cai passado cerca de um mês. Em dezembro de 1923, chega ao poder Álvaro de Castro, dissidente nacionalista, que forma um governo heterogéneo que inclui homens da Seara Nova. Apesar de ter conseguido melhorias na situação económica e financeira, como a estabilização da moeda, não se mantém no poder, caindo em junho de 1924. De novo se tenta sem sucesso chamar Afonso Costa. Rodrigues Gaspar forma governo com democráticos e homens da ação republicana. Durante o seu governo, registra-se uma intentona revolucionária em Lisboa e o assalto ao Ministério da Guerra e à Central Telegráfica. O Partido Democrático está dividido entre a sua ala direita, com António Maria da Silva, e a esquerda, com José Domingos dos Santos. Os nacionalistas não têm condições para formar governo, considerando não terem o necessário apoio no Parlamento, e em novembro de 1924, José Domingos dos Santos organiza um ministério de esquerda. Em 1925, consumar-se-ia a cisão, fundando-se a Esquerda Democrática. O seu programa de governo é apresentado a 27 de novembro de 1924. Nele se afirma que o mal era de ordem social e moral. Todo ele se resume em ser preciso estabelecer o equilíbrio, o das classes, melhorando as condições de vida, às medianas e pobres, os das profissões, devendo crescer as produtivas e diminuir as onerosas ou especuladoras, os das terras aráveis, corrigindo-se os extremos da propriedade excessiva, insuficiente, os das próprias ideias, devendo triunfarem as que são de solidariedade e de moral superior, decorrentes da perfeita compreensão de uma finalidade comum. Apesar do apoio popular, o governo acaba por se demitir, depois da apresentação de uma moção de desconfiança.
Sucede-lhe Vitorino Guimarães, que ainda se identifica com alguns pontos do anterior programa do governo. A oposição dos bonzos impossibilita, contudo, a sua manutenção no poder. Em 8 de abril de 1925, várias unidades militares, chefiadas por Sinel de Cortes e Raul Esteves, sublevam-se para impor a substituição do Ministério. Os políticos de direita defendiam a intervenção militar, bem como a atribuição de um novo papel aos militares. A República sobrevive, mas por pouco tempo. Portanto, foi isto, os governos canhotos em Portugal, a instabilidade política que havia na altura, o que levou a se chamar Salazar, mais tarde, para chefiar o Ministério das Finanças. Foi depois da queda da Primeira República que ele foi chamado para chefiar as finanças em Portugal. Nesta altura da queda da Primeira República, ele era professor na Universidade de Coimbra, onde tinha estudado Direito, e nesta altura ele já tinha sido deputado por um dia. Depois, quando ele veio as férias, portanto, ele tinha sido eleito por Braga, depois veio as férias e quando, em outubro, que normalmente devia se sentar no Parlamento outra vez como deputado, veio a queda da Primeira República e a queda, evidentemente, do Parlamento Europeu, do Parlamento Português, em Portugal. Desculpem, nós estamos no dia a seguir. Por acaso é interessante saber esta parte da história para a gente depois também compreender o que se passa no dia a dia. Hoje é segunda-feira e dia 10, portanto é o dia de Camões em Portugal, e nós ontem tivemos eleições para o Parlamento Europeu. Portanto, a Europa está muito a virar à direita, como vocês puderam ver nos resultados, com a França, o Emmanuel Macron desfez o Parlamento nacionalista francês. Vai haver novas eleições em França, porque a extrema-direita ficou em primeiro lugar nas eleições europeias. Nós, em Portugal, foi o Partido Socialista que ficou em primeiro lugar, seguido da AD, o Partido Central Democrático, e os países têm todos virado um bocado à extrema-direita, o que leva à conclusão que o ser humano é de memória curta e a gente esquece facilmente o que é que foram já as extremas-direitas na Europa. É um perigo imenso. Portanto, isto é o meu ponto de vista. Vocês podem comentar as vossas ideias em baixo, não há problema nenhum com isso, porque a gente não somos obrigados a ter todos a mesma ideologia política. Isto é o meu ponto de vista que as extremas-direitas são extremamente perigosas. E neste livro nós vamos chegar também à época de Hitler, porque isto não é só a política que se passava em Portugal, vem a política estrangeira também. Portanto, se vocês quiserem acompanhar, é bastante interessante o que foi então as épocas das extremas direitas na Europa e da instabilidade política que se viveu e da pobreza, sobretudo da pobreza em que a população vivia. Vá acompanhando os meus vídeos se você quer saber o que é que se passou realmente entre a queda da monarquia em Portugal e até sermos um país democrático, escrito por historiadores, baseados nesta coleção de livros. Amanhã continuamos ainda com a queda da Primeira República. Um beijinho para vocês, bye bye, até amanhã.